Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, SupraCasters, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais uma semana, mais um episódio do SupraCast e eu tô aqui com ele, grande Tiagão. Fala, meu amigo, como é que você tá, beleza? Fala, Danilão, beleza? Primeira vez juntos, hein, Danilo? Pois é, hein, Tiagão, demorou para acontecer essa parceria, hein? Demorou, mas saiu, hein? Opa. E hoje a gente vai falar de um tema desafiador, viu, Danilo? Tema difícil, tema raro, mas que vale a pena os nossos ouvintes estarem ligados. Opa, com certeza, Tiagão. Um tema aí que foi escolhido a dedo, né? Mas que deixa aí muitos clínicos, né? E até mesmo cardiologista sem saber muito como conduzir, né? O nosso tema hoje é origem anômala de artérias coronárias, beleza? Isso aí, Danilão. Você tem algum desafio pra gente hoje? Tiagão, imagina você agora, um cardiologista, no seu consultório, o seu primeiro paciente que chega lá, fala, doutor Tiago, eu tô preocupado, eu tive um desmaio, o paciente tem 20 anos, atleta, tá? Joga futebol, profissional, e ele chega para você e fala, doutor, eu tive uma síncope e fui fazer uma investigação e chega para você com uma angiotomografia, com uma coronária esquerda com trajeto interarterial. E aí, meu amigo, o que você fala? Provavelmente eu vou ter que voltar nesse episódio, ouvir de novo para saber o que fazer, viu? Pois é, meu amigo, vamos tentar responder isso ao longo do episódio, né? Então, bora lá. Bora! Então, Tiagão, qual que é o conceito que a gente tem que ter de anomalia coronária? É uma condição congênita rara, ou seja, uma prevalência menor que 1% na população, e ela vai envolver uma anomalia ou na origem, ou no curso, ou no término dos troncos epicárdicos. Antigamente, como é que era feita essa classificação? Era um sistema com letras e números. Isso veio lá de 1969, depois foi atualizado nos anos 2000, e também agrupavam por categorias de origem, trajeto e terminação, mas eram categorias mais extensas, que tinham, vamos falar assim, uma nomenclatura menos intuitiva para a nossa prática clínica diária. Elas eram úteis, assim, acabam tendo a sua utilidade, mas eram pouco didáticas para tomada de decisão no consultório. Em 2021, né, a gente teve novamente uma atualização e as diretrizes têm classificado com um esquema mais simples. Então, mantendo esses 3 eixos, né, anomalias de origem, e aí tem coronárias nascendo no seio oposto, nascendo na artéria pulmonar, por exemplo, anomalias de curso, e aí a gente tem o trajeto interarterial, trajeto retroaórtico, o trajeto intramural, e de término, que de grande exemplo aí a gente tem as fístulas. E é interessante também que a diretriz ela agrega as anomalias também de acordo com o risco. Por exemplo, a gente vai discutir bastante isso durante o episódio, mas curso interarterial, ósteo em fenda, curso intramural são anomalias que têm risco, né? Risco cardiovascular de arritmia, de morte súbita, por exemplo, tá? E tem as variantes benignas também. Mas aí uma dúvida, Thiago, que surge principalmente na prática do dia a dia. Como que a gente diferencia, então, uma anomalia de uma variante da normalidade? A variante é mais frequente. Então, por exemplo, se a anomalia, né, como eu falei, é menor que 1% de prevalência, a variante ela já vai ser maior que 1% na população e também não vai ter associação consistente com nenhum evento adverso. Então, o que são as variantes benignas? Então, é a dominância, né? Quando você tem uma coronária direita dominante ou uma circunflexa dominante, né? A presença de um tronco trifurcado com ramos intermédio, o ramo do cone independente, uma DA que contorna todo o ápice, uma coronária que tem um implante mais alto no ósteo. Então, assim, isso a gente acaba não chamando de anomalia. E no caso da anomalia, né, além dela ser rara, ela também pode estar potencialmente aí associada à isquemia, né,
arritmia e morte súbita, ou também alterações anatômicas aí que vão implicar vários alto risco, como por exemplo o Washington Fenda. Os exemplos mais comuns de anomalia, então a gente tem aí o tronco coronariano esquerdo na cena do seio direito, e aí a gente vai se preocupar se tem um trajeto interarterial. O que é isso? Explicando para o nosso ouvinte. É quando essa coronária ela vai passar entre o tronco da artéria pulmonar e o tronco da aorta. Então, isso tem um risco ali de compressão luminal importante e isso pode gerar isquemia e arritmia. Pode ser a coronária direita que sai do seio esquerdo, né? Também tem um risco quando ela também pode ter um trajeto interarterial. Pode ter uma circunflexa que se origina do seio direito e aí geralmente ela faz um trajeto retroaórtico, ela passa por trás da aorta. Essa é a mais comum, Tiagão, e é a que tem geralmente baixo risco. Tem as que são de origem na artéria pulmonar, e aí elas são bem raras, que é a Alcapa, a síndrome de Alcapa, quando o tronco da coronária esquerda ela nasce da artéria pulmonar, e tem a Arcapa, que é quando só a coronária direita nasce na artéria pulmonar. São alterações assim gravíssimas, né? Geralmente tem que ser corrigidas aí com semanas de vida, principalmente a Alcapa, que é a mais grave. Então, as semanas do nascimento, porque a taxa de mortalidade é altíssima. E aí você vai ter também as anomalias de término, que são as fístulas, por exemplo, fístulas coronário-camerais, né? Fístulas vasculares, né? Conexão de coronária com outra coronária ou coronária com sistema venoso epicárdico. E pode também estar relacionado ali com outras doenças congênitas, tá? Outras mais raras, coronária única, estenose ou atresia congênita do ósteo, aneurismas coronários congênitos, mas esses são bem mais raros, Tiagão. Perfeito, viu, Danilo? Eu acho que você trouxe essa questão histórica, né, da classificação, e eu acho que o que a gente ganhou, né, nesse novo tipo de classificação é que é uma classificação que traz um pouco mais da praticidade, né, de você classificar isso com base em associações de risco, né? Não simplesmente uma definição anatômica de posição que nasce de trajeto. Aqui eles colocam assim essas descrições trazendo já para a prática clínica, né? Que tipo de anomalia, que tipo de alteração que eu preciso me preocupar mais na minha prática clínica. Então, acho que essa mudança foi muito em concordância com isso, né? De tentar deixar o tema um pouquinho mais palatável pro dia a dia ali do clínico, né? Acho que a gente consegue visualizar mais, né? Assim, a situação, né? Exatamente, então fica algo um pouco mais palpável para a gente. Lembrar, né, disso tudo são condições raras, né? As variantes não, como você bem falou, o que é mais comum, né? O sistema vascular no geral ele é cheio de variante, né? A gente tem anatomia mais comum, mas no geral a artéria ela se forma ali de uma forma meio aleatória, né? Então as variantes são extremamente comuns. Mas aqui a gente está falando de condições que fogem muito dessa anatomia normal e por isso podem estar associadas a algumas patologias, né? De aspecto geral, essa origem da artéria pulmonar, a ALCAPA e a ARCAPA, são condições muito raras. A prevalência aí é de 0,01% em séries históricas aí onde isso foi estudado. Isso seria 1 para 10 mil, então é algo bem mais raro mesmo. Agora, já essas variações, essas anomalias, né, onde a gente tem origem na própria aorta, elas são ainda raras, mas um pouquinho mais comuns. Isso aí varia de 0,1 a 0,5%. Então, já é uma condição que você vai encontrar um pouco mais na prática clínica. Como condições raras, a gente sofre de um mal, né? Que são coisas que a gente não tem tanto trabalho, não tem tanto paciente. Então, o manejo disso a gente vai discutir, ele é desafiador porque a gente tem pouca evidência científica justamente pela escassez de pacientes, né? A gente tem que atentar que isso aqui, né, até o desafio que você trouxe, né, um paciente atleta que tem uma origem anômala, a grande preocupação aqui é atentar para o risco de morte súbita, né, que é uma preocupação que a gente tem e, obviamente, tem pacientes que às vezes são sintomáticos por conta disso, também é uma outra condição que a gente vai se preocupar.
Mas essa questão da morte súbita chama atenção porque existem algumas séries históricas que eles foram fazer autópsia, né, em atletas que tiveram morte súbita, e tem uma série norte-americana que eles achavam uma prevalência de 17% de origem anômala de coronária nessa É muita coisa, população. né? E aí, opa, isso aí é a segunda causa nesses atletas, né? A hipertrófica é a primeira causa, né? Uhum. E a segunda causa seria origem anômala. Então, apesar de ser um tema raro ali, uma condição que não é tão comum, é uma condição que você tem que se preocupar em populações específicas, né? Fora que a gente vai comentar sobre os métodos, né? O uso desses exames de imagem, eles têm aumentado a incidência desses achados, né? Você está encontrando mais, muitas das vezes são condições benignas, né? Você não vai fazer nada, mas são condições que estão aparecendo cada vez mais. Então, acho que vale a pena a gente olhar para isso e, a partir daí, fazer uma discussão, que é o que a gente vai trazer aqui hoje. Já puxando o gancho, né, dessa questão de como que é a manifestação clínica, né? Nesses casos onde eu tenho origem do tronco da pulmonar, costumam ser casos muito dramáticos. E Uhum. a manifestação geralmente é lá na infância, no primeiro ano de vida. Por quê? Imagina comigo, se a minha coronária está saindo do tronco da pulmonar, ela está recebendo sangue venoso, né? Então isso aí já é uma coisa que não está certo. A coronária é para levar sangue oxigenado para o meu músculo cardíaco. Só que tem uma questão de hemodinâmica nisso aí, né? A pressão, né, nas artérias coronárias, ela é uma pressão muito mais alta, né? Ela habitualmente é para estar ligado na aorta, né? Então é para ser uma pressão ali próxima à pressão sistólica, diastólica, uma pressão média ali de 100 milímetros. No caso da artéria pulmonar, em condições normais, a pressão é muito mais baixa, né? Varia ali 15 milímetros. Então, se você colocar essa coronária na artéria pulmonar, primeiro, você vai receber sangue venoso. Só que o que acontece quando, por exemplo, nasce o tronco da coronária, na síndrome de Alcapa, nasce ali do tronco da pulmonar, quando o bebê nasce, né, costuma ter um fluxo inverso, porque eu começo a ter shunt da coronária direita para a coronária esquerda e a pressão é muito maior e o sangue acaba voltando pelo tronco. E toda essa área que deveria ser irrigada pelo tronco ali, descendente anterior, circunflexa, sofre isquemia. Então, o nosso paciente, aí, o recém-nascido, vai ter angina, Deus da primeira infância, ele vai se manifestar com uma síndrome de C por uma miocardiopatia isquêmica, vai ter dispneia e muitas vezes pode já evoluir com morte súbita. Então, é uma condição muito mais drástica e a manifestação clínica geralmente é ali do recém-nascido já. Agora, falando dessas outras alterações onde a anomalia está diretamente ligada à aorta, ou seja, essas artérias estão nascendo da aorta, aí é uma coisa extremamente variável, né? Eu posso ter o paciente se manifestando com angina, posso ter apresentação como morte súbita, que, como a gente comentou, é uma possibilidade, né? Tem esses registros aí mostrando esse aumento de morte súbita na origem anômala, mas na maioria das vezes isso é um achado incidental, ou seja, o paciente está investigando ali uma dor torácica, fez um exame anatômico e achou uma origem anômala de coronária, ou às vezes ele fez o exame por outro motivo e também achou essa coronária anômala. Então a manifestação clínica é muito variável, mas saber que na maioria dos casos isso acaba sendo um achado incidental, né? E falando de achado incidental, quando que a gente vai achar isso? Quando eu estou fazendo exames de imagem que estão avaliando anatomia, né? Já entrando aí na parte do diagnóstico, né? O cateterismo ele foi por anos aí o padrão ouro para diagnosticar e identificar esses casos, né? O paciente ia fazer um cateterismo para investigar uma dor torácica e na hora que o hemodinamicista estava tentando cateterizar, ele achava ali uma CX nascendo do ósseo da coronária direita. E aí isso era descrito. O cateterismo ele perdeu um pouco o espaço, né? Porque surgiu outros exames que a gente vai comentar que tem uma definição anatômica espacial melhor ali. Mas o cateterismo ele ainda é útil, às vezes ele vai ser o primeiro exame que vai identificar essas alterações e a gente tem também hoje provas funcionais e imagem intravascular que estão ali ressuscitando, digamos, a importância da angiografia aí como exame diagnóstico. Mas eu acho que o padrão ouro, eu passo a bola para você, Danão, para você comentar aí, que é a angiotomografia, né? Boa, Tiagão. Então é muito bem o que você falou, né?
A gente não tem um quadro específico para suspeitar de anomalia coronariana, né? Essa paciente muitas vezes vai ter um eletro normal, né? Um ecocardiograma normal, então realmente acaba sendo um achado incidental. E como você também bem comentou, a gente tem aumentado o número de diagnóstico, né? Porque a gente está fazendo mais exame, na verdade, né? Então, o ganho de espaço aí da angiotomografia, né, dentro da cardiologia, a gente consegue fazer uma avaliação anatômica detalhada, né? Consegue definir muito bem a origem, o trajeto, consegue ver a relação dessa coronária com as outras estruturas do coração com uma resolução espacial muito boa, consegue fazer ali reconstruções em 3D e ver a relação anatômica com a aorta, com o tronco da pulmonar, caracterizar bem se tem alguma anomalia no ósteo, enfim, né? E a gente consegue fazer isso de uma forma rápida e com uma resolução excelente, tá? A ressonância, nesse caso, funciona mais como uma alternativa anatômica, não seria a nossa primeira opção, tá? Mas vai te permitir também, né, um complemento, uma avaliação mais complementar de função cardíaca, né, de volume, uma avaliação valvar. Acho que é interessante num contexto de avaliar a fibrose, né? Se você já está pensando que pode ter tido uma repercussão isquêmica já tem um diagnóstico, né, de uma anomalia coronariana com um trajeto maligno, por exemplo. Às vezes você já quer avaliar se tem fibrose, perfusão, fazer um exame de estresse. Então, tudo isso ajuda bastante na investigação. E o eco, Tiagão? O eco, Danilo, talvez aqui para os adultos, né, ele não vai ser tão útil na definição anatômica, mas em criança o eco ele tem a capacidade de identificar ali o ósseo da coronária e até a porção inicial. Então, mas é um exame que tem ali sua utilidade, principalmente na população pediátrica. Nos adultos, ele vai, claro, fornecer informações importantes sobre a função ventricular, alteração de mobilidade segmentar, principalmente naqueles casos que eu estou cursando ali com algum grau de isquemia, avaliações valvárias para você ver se não tem uma válvula aórtica bicúspide associado. Então, é um exame importante, mas talvez para essa definição anatômica e para ver a origem de coronárias, ele fica reservado ali para a população pediátrica. E em concordância com isso, né, a gente falou que de exames de anatomia, as diretrizes de cardiopatias congênitas, elas recomendam, né, fortemente que todos os pacientes que você identificou uma origem anômala de coronária, esse paciente seja submetido a um teste de estresse. E lá eles são categóricos sobre recomendação de estresse físico. Por quê? Porque o estresse físico, pelo menos é o que se entende, seria ali uma forma de você simular um esforço, uma coisa do dia a dia ali, para ver se essa origem anômala tem ou não repercussão, seja de isquemia, seja só uma alteração, uma isquemia clínica, né? O paciente tem angina ou só uma alteração eletrocardiográfica. Então, tem essa recomendação dos testes de estresse, o teste ergométrico, talvez o mais difundido, o mais disponível aí, mas eles também falam de, por exemplo, na cintilografia com estresse físico ou uma ressonância com estresse também, seriam essas opções de estresse que eles recomendam. Porém, aí a gente entra num ponto de polêmica, né? Por quê? Tem vários exames, você pode achar uma isquemia e essa isquemia, ela tem relação com essa coronária de origem anômala. Então, essa questão de você estabelecer essa relação causal nem sempre é fácil, né? Eu acho que você vai comentar aí um pouquinho com a gente sobre essa forma de você talvez entender isso melhor e chegar numa resolução sobre isso, mas isso não é tão fácil na prática clínica, né? E uma outra série de exames também que vale a pena comentar é naquele paciente que tem eventos arrítmicos, né? Então aqui você pensar no Holter, né? O exame aí mais fácil, ou eventualmente eventos mais raros, até um Looper também, para você tentar identificar essas alterações arrítmicas nessa população. Mas aqui, né, a gente comentou de exame de imagem, exame de estresse, que são exames funcionais, como que aí os nossos ouvintes, né, como que a gente faz na prática clínica diante de todas essas opções, né? Eu tenho várias coisas que eu posso pedir, mas como que eu peço? Tem uma ordem? Como que a gente consegue organizar isso? Dá uma luz pra gente, Danilo. Então, Tiagão,
Você comentou muito bem essa questão da gente estabelecer uma relação causal aí, né, da origem da coronária anômala com a isquemia quando presente. Isso é muito mais difícil, né, nos pacientes adultos, né? Porque lembrar que nos pacientes adultos eles já podem ter DAC, pode ter vasoespasmo, pode ter doença microvascular concomitante, né? E quando a gente faz, neste caso, o teste de esforço físico, aí ele já não vai ter uma sensibilidade tão boa, né? Vai ficar com... Eles têm um prognóstico incerto. Então, na prática, o que a gente costuma fazer? Nós vamos mapear a anatomia dessa árvore coronária do paciente. E aí, preferencialmente, né, com uma angiotomo. Então, aí a gente vai ter que identificar bem origem, trajeto, relação com os grandes vasos e se tem algum critério de malignidade. Então, é um trajeto interarterial, é um trajeto intramural, é um ósteo em fenda, é um ângulo agudo. Então, tem essa documentação. Segundo passo, a gente precisa ver se esse paciente, né, realmente tem isquemia. E aí a gente pode fazer tanto a ressonância, né, com estresse, ou, por exemplo, a cintilografia. Documentei isquemia, a gente tem o que... Aí o ideal é partir para o matching, que a diretriz fala um matching territorial. A gente tem que comparar se a área de hipoperfusão, né, isquêmica e as alterações segmentares vai bater com o território que está sendo irrigado pela coronária anômala, entendeu? Se a gente não tiver essa correspondência, aí a gente tem que investigar outras causas. Então, principalmente DAC, né, vasoespasmo e por aí vai. Então, o ideal seria isso, anatomia primeiro, um exame de estresse e depois ver se correlacionar a área de isquemia com o trajeto da coronária. E o que define, então, Tiagão, o alto risco? Achados de alto risco. Então, se tem curso interarterial entre a aorta e o tronco da pulmonar, especialmente aí o tronco da coronária esquerda saindo do seio direito, se a gente tem ósteo em fenda ou uma coronária em ângulo agudo ou trajeto intramural, tá? O que é o ósteo em fenda? É um ósteo mais alongado e mais estreito, ele tem um ângulo mais agudo de implantação na aorta, fica ali com um orifício em formato elíptico, que eles acabaram chamando em fenda. Frequentemente está associado ao trajeto intramural e ou origem no seio oposto, tá? E o trajeto intramural, o que é? Essa coronária ela vai passar ali por dentro da camada muscular da aorta, ela também sofre compressão ali, né, durante a sístole e pode fazer uma compressão luminal e arritmia, tá? Então, e também, além dessas alterações anatômicas, se a gente documenta aí uma isquemia de grande extensão, uma arritmia ventricular, também é um achado de alto risco, beleza? Mas o Tiagão, Beleza. a grande dúvida também é quando esse paciente ele é assintomático, né? Então, assim, se ele tem um trajeto de alto risco, já entrando um pouco no tratamento, né? Identifiquei uma anomalia de alto risco no paciente que ele não tem nada, um paciente jovem, não tem isquemia, não tem nada. A gente faz tratamento, segmento conservador ou a gente precisa já intervir nesse paciente? Bem, e isso é uma dúvida muito pertinente, viu, Danilo? Porque, como a gente comentou, né, ao longo do episódio, a maioria dos casos os pacientes são assintomáticos e é um achado de exame. E aí eu acho que isso que você acabou de falar, de você ter esse fluxograma, de você avaliar esse paciente primeiro com anatomia e aí avaliar a anatomia buscando esses marcadores de alto risco. A diretriz ela é bem categórica de falar, né? A anatomia é alto risco ou não é alto risco? Porque isso é importante na tomada de decisão. Eu tenho que avaliar a isquemia e, obviamente, eu vou ver se esse paciente tem sintoma ou não. Por quê? Quando a gente vai falar de tratamento, a gente está falando aqui de intervenção cirúrgica. O tratamento aqui se é uma alteração que aumenta o risco de o paciente ter morte súbita, ou está dando sintoma, ou está causando disfunção, o tratamento é cirúrgico. E aí tem várias técnicas, a gente não vai entrar nesse mérito, mas geralmente é você corrigir, às vezes reimplantar a coronária, ou se tem trajeto ali intramural, você abre, né? Você faz um rasgo ali nesse trajeto, reimplanta a coronária, você faz uma ampliação de ósseo, então é resolver ali o problema anatômico. Mas quando que eu vou indicar isso?
Naqueles casos que eu comentei, né, quando a origem é do tronco da pulmonar, na síndrome de Alcapa, nesse caso, isso cursa com alterações muito graves. Aqui a cirurgia é classe 1 de recomendação. Agora, nos casos de, às vezes, a arcapa, né, da coronária direita nascendo do tronco, você, por irrigar um território menor, às vezes a coronária esquerda ali consegue suprir esse território, se o paciente, você vai intervir só se ele tiver sintomas ou tiver uma isquemia muito grande. Agora, nos casos mais difíceis, né, é esses onde a origem é da aorta, né? E aqui, se o paciente tem sintoma e ele tem uma anatomia de risco, cara, aqui é isso que está causando, ele tem um matching ali que você identificou nos exames, aqui você tem que intervir também. Então, aqui a classe de recomendação é 1 também. Agora, naqueles pacientes que eles não têm sintoma, então seja a partir de um pressuposto, ó, um achado de exame, o paciente não tem angina, não tem nada, só que ele tem alto risco anatômico, você vai ter que investigar essa questão da isquemia. Se ele tiver isquemia, opa, aí é uma recomendação um pouco mais baixa, por ele ser sintomático, mas já é classe 2A, porque ele tem uma anatomia de risco e ele tem isquemia. Então, provavelmente isso aqui pode cursar com morte súbita, pode cursar com disfunção ou outros problemas. Agora, se esse paciente ele é assintomático, tem uma anatomia de risco, você fez os exames, ele não tem isquemia, dependendo da idade, aí a diretriz coloca aqueles pacientes menores que 35 anos, você pode pensar em intervir mesmo nesse caso, principalmente se for, a gente está tratando ali de tronco da coronária esquerda ou da descendente anterior, por ser uma anatomia de risco. Então, essa questão da anatomia é muito importante, porque isso aqui vai definir a conduta e vai definir o prognóstico desse paciente. Agora, aqueles casos que às vezes o paciente é sintomático, ele tem uma anatomia que não é de risco, por exemplo, é uma CX que está passando um trajeto retroaórtico, ele não tem isquemia, ele não tem nada, aí esse paciente tudo bem, a gente pode manter um segmento, uma avaliação ali periódica, se ele vinha desenvolver sintomas, a gente vai ter que reestudar, repetir esses exames, mas em geral esses pacientes eles vão muito bem, e só o segmento clínico já basta, né? Mas eu acho que é fundamental esse fluxograma. Anatomia, é risco ou não é risco? Tem isquemia ou não tem isquemia? E se o paciente tem sintomas ou não? No geral, é essa conduta que a gente toma. Mas eu acho que vale a pena ressaltar, diante de tudo isso, que o nível de evidência, embora em alguns casos a recomendação seja forte, o nível de evidência é C, para tudo isso aqui que eu acabei de falar. Ou seja, a gente não tem estudo grande, a gente não tem na literatura uma recomendação tão forte para isso. Então, quando isso acontece, talvez aquela velha máxima, né, de você individualizar para cada paciente seja ali o mais pertinente, né? Embora tenha essas recomendações, mas tem que tomar cuidado, não são decisões fáceis mesmo, mas tem que lembrar que, olha, isso aqui é caso a caso. Tem um guia, mas você tem que sentar ali com o seu paciente, estudar com cuidado o caso, ver também o risco desse paciente, né? A gente está falando aí, né, o desafio que você trouxe para a gente, um atleta competitivo, né? Esse atleta competitivo, talvez eu tenha que olhar com um pouco mais de cuidado do que um paciente que fez um exame e achou acaso uma origem anômala com 60 anos, né? Então, são condições diferentes, mas no geral são essas recomendações, né? Já puxando aí o gancho, né, dessas abordagens e no atleta, né, no esporte competitivo, como que a gente age diante desses pacientes? Então, Tiagão, é o que você falou, muito bem falado aí sobre o tratamento, que realmente é uma decisão difícil, mas eu acho que na questão do atleta profissional, o atleta de esporte competitivo, a gente também não tem, né, todas as estudos robustos, grandes evidências, mas é o que você falou. 17% das causas de morte súbita são por coronárias anômalas, né? E a segunda maior causa de morte súbita em atletas. Então, assim, a questão é, libera ou não libera? Então, o primeiro passo é, esse paciente, ele tem uma anatomia de alto risco e aí, principalmente, um curso interarterial? Se ele tiver, mesmo que assintomático, eu acho que é de bom senso, assim, não liberar para fazer esporte competitivo até a correção. Então, nesse caso, eu acho que é importante já pensar no procedimento de correção cirúrgica. Porque pelo trajeto maligno e por o atleta, né, ter um alto desempenho,
não seria o ideal esse paciente ser liberado. Então, assim, nesse caso de um trajeto maligno em atleta, eu preciso de um teste de isquemia, um teste de arritmia para indicar a cirurgia? Não necessariamente, né? Esses exames, nesse caso, eles são complementares e eles vão ter mais um peso no prognóstico, né? Então é óbvio que um paciente que está tendo isquemia, está fazendo arritmia ventricular, ele vai ter um prognóstico pior do que um paciente que só tem o trajeto ali maligno e não tem nada, né? Então, assim, só por ele já ter o trajeto interarterial, por exemplo, ele já é um alto risco. O ideal é não liberar para esporte competitivo, fazer cirurgia primeiro. Se é um paciente igual você comentou, tem um trajeto, uma CX fazendo um trajeto retroaórtico, assintomático, a gente sabe que na maioria dos casos é um trajeto benigno, a gente não se preocupa tanto, mas tem que seguir esse paciente como você falou. Eventualmente esse paciente pode ter sintomas, né? E se você documentar isquemia ou arritmia nesse paciente e você fez lá o matching, tá com a área de isquemia compatível com o território daquela coronária anômala, você tem que considerar a abordagem nesse paciente, mas com nível de evidência mais baixo. E aí, pós-cirurgia, né, nesses pacientes, você reavalia ele ali em 3 meses, mais ou menos. Se ele tiver assintomático, o paciente, é sempre importante, né, ter um Holter, ter um eco, fazer um novo teste de isquemia. Se esse paciente tiver os exames normais, já está com a correção cirúrgica, aí a gente pode liberar ele com mais calma para atividade competitiva. Perfeito, Danilão. Então, eu acho que aí, falando de atleta, o cenário talvez muda um pouquinho, né? Porque esses pacientes, eles são submetidos ali a um estresse físico muito grande, né? E morte súbita é uma preocupação, é uma coisa que a gente tem que estar pulando no nosso olho toda hora, porque, como a gente comentou, né, é a segunda causa aí de morte súbita em atletas. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Aqui a prevenção sem dúvida, o que a gente tem que pensar, né? Ô, Tiagão, antes da gente ir pro bate-bola e para a resposta do desafio, só vou trazer aqui uma polêmica. E levando em consideração já o nosso último episódio. E a ponte miocárdica, né? Que é muito comum no nosso dia a dia, né? A gente pode considerar ou não anomalia. Então, assim, pela classificação formal, né? Até inclusive dessa revisão que saiu em 2021, a ponte miocárdica ela entraria ali em uma anomalia de curso, né? Mais uma variante, porque ela tem uma prevalência maior que 1% ali. Porque o que é a ponte, né? Só relembrando para o ouvinte, é quando a coronária ela faz um percurso ali intramiocárdico e o mais comum é a artéria descendente anterior, né? Quase sempre. Mas, apesar disso, de ser classificado como uma anomalia, muitos autores, né, muitos cardiologistas consideram como uma variante anatômica comum, visto que, né, ela, na maioria das vezes, também tem um curso muito benigno, né? Ela tem uma prevalência alta e pode chegar até a 25 a 40%, tá? Dos pacientes. Então, ponte miocárdica, na maioria das vezes, né, apesar de ser uma anomalia de curso coronariano, é considerado na prática clínica como uma variante anatômica comum, beleza? Beleza, Daniel. Então, bora, Thiagão? Bora lá. Vamos lá, Danilão. Primeira pergunta, então, quais são as principais formas de origem anômala das artérias coronárias? Então, a gente tem anomalias ali de origem, tá? De trajeto e de terminação. De origem, por exemplo, uma coronária que nasce no seio oposto, por exemplo, coronária esquerda nascendo no seio direito. Trajeto, a gente tem o trajeto interarterial, trajeto intramural. E de terminação, os principais exemplos são as fístulas, beleza? Beleza. Tiagão, quais os sintomas e apresentações clínicas mais comuns?
Muito bem, Danilão. Naqueles casos onde a origem anômala é do tronco da pulmonar, os sintomas geralmente se manifestam na primeira infância e aí é angina, síndrome de IC, dispneia e às vezes morte súbita logo ali no primeiro ano de vida. Naqueles casos onde a origem anômala é da própria aorta, o sintoma mais comum aí pode ser dispneia aos esforços e principalmente angina. Porém, lembrar que nesses casos a principal apresentação é um achado incidental de um exame de imagem. E, Danilão, suspeitei de uma origem anômala. Como que eu vou diagnosticar? Qual o exame que eu peço aí de primeira linha? Boa, Tiagão. Lembrar que muitas vezes o diagnóstico é incidental, né? Às vezes a gente está pesquisando uma outra coisa, uma outra cardiopatia, e acaba fazendo um exame anatômico e descobrindo esse trajeto anômalo. O principal exame é a tomografia, a angiotomografia de coronárias, né? Mas a gente também pode lançar a mão aí do CAT, né? Que é mais invasivo, mas também o eco, a ressonância já pode dar uma pista para a gente também, ou complementar com outras informações. Tiagão, quando que a gente indica a correção cirúrgica? Muito bem, Danilo. A correção cirúrgica vai ser naqueles casos onde eu tenho um paciente sintomático e ele tem uma anatomia de risco, ou seja, um trajeto interarterial, um ósseo em fenda, um ângulo agudo ali da coronária, um trajeto intramural e eu tenho isquemia documentada e que tem uma correlação com essa origem anômala, ou seja, a coronária que é anômala, ela tem isquemia no seu território. Então, nesses casos, a correção cirúrgica é classe 1 nesses pacientes. Lembrar que só anatomia de risco, às vezes no paciente mesmo assintomático, eu também tenho que indicar a correção cirúrgica pelo risco de manifestação como morte súbita. Mas de aspecto geral é isso. Tem sintoma, tem uma anatomia de risco, esse paciente tem que ir para a cirurgia de correção. Naqueles pacientes, a anatomia não é de risco, o paciente é assintomático, os testes não têm isquemia, eu posso ali só manter um segmento clínico desses pacientes. Boa! Show de bola, hein, Tiagão? Isso aí. E Danilão, vou recapitular aí para os nossos ouvintes aquele caso que você trouxe para a gente, né, do paciente jovem, atleta aí de alto rendimento que teve um episódio, né, de síncope e encontrou ali uma origem anômala de coronária com um trajeto interarterial. O que eu faço nesse caso, Danilão? Então, Tiagão, é aquilo que a gente acabou de conversar, né? Paciente atleta de alto rendimento com uma anatomia de alto risco para arritmia e morte súbita cardíaca com sintomas. Então, esse paciente a gente precisa indicar a correção cirúrgica, tá? A gente não pode liberar ele de jeito nenhum para fazer atividade de alto rendimento, considerando que essa síncope, né, tem um potencial de ter sido uma síncope arritmogênica, né? Então aqui, eu posso fazer, posso e devo, né, fazer o eco, fazer os exames de estresse para pesquisar a isquemia. Eu vou fazer isso porque, como a gente conversou, tem fator prognóstico, mas independente disso, se todos os outros exames vierem normais, a gente deve indicar correção cirúrgica para esse paciente. Sensacional, Danilo. Gostei demais, hein, Thiaguinho? Bom, hein? Esse tema é difícil, viu, Danilo? Eu acho que essas decisões, embora aí a gente tenha algumas recomendações para se guiar, na prática, né, no dia a dia, não é fácil. Às vezes o paciente está lá com a coronária anômala e fala, e o que eu faço agora? Geralmente tem muito fator confundidor, né? O paciente às vezes tem uma angina por outra causa, Exato. tem ali, além dessa coronária anômala, tem uma aterosclerose, tem uma lesão obstrutiva, então eu acho que ter essas noções aqui ajuda a gente guiar para clarear também, né, a linha de raciocínio aí que a gente tem que ter. Mas eu acho que ficou sensacional o episódio, vai ser de muito proveito aí para os nossos ouvintes, Danilão. Como o nosso grande chefe lá do ambulatório, Dr. Vanberto, fala, né, Tiaguinho? Dos casos desafiadores, né? Sem dúvida. E, ô Tiagão, pra quem que vai ser o abraço de hoje? Danilão, hoje um abraço muito especial. Eu tô aí há 2 dias, né, de completar 9 anos de namoro. Então eu vou Ô, mandar louco! um abraço para minha digníssima noiva, Camila, que está lá em São Sebastião do Paraíso, está no internato, está lá vendo os seus pacientes. Então, um grande abraço e um beijo, meu amor.
Epa, um homem, o último dos românticos, hein, Thiaguinho? Clima de romance aqui no Supracast, bem demais, mandou bem demais. Eu vou mandar um abraço então, Thiaguinho, pro um R2 meu aqui da clínica, que foi meu aluno na Estácio, fui preceptor dele na Estácio, está fazendo clínica aqui em Barretos. É, e futuro cardiologista aí também, Dr. Bruno Fioravante. E um abraço aí, Brunão. E também vou mandar um abraço então para minha patroa, para não ficar ruim para mim aqui em casa, né? Ô, Thiaguinho, vou mandar um abraço aí para minha namorada, a Bruna. Um beijão. E é isso, meu amigo. Isso aí, Danilão. Só lembrar os nossos ouvintes, né, de seguir lá no Instagram, @supracast cardiologia, e no YouTube também, Supracast, tem sempre conteúdo lá para vocês, discussões, posts informativos, além dos nossos episódios aí todas as terças-feiras às 7 horas, né? E lembrar aí para quem está ouvindo no Spotify também, dar 5 estrelas, divulgar, compartilhar com os amigos, que ajuda demais. É isso aí, pessoal. Falou, tamo junto sempre. Falou, tchau, tchau. Falou, abraço.